A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 12 de maio, recordamos hoje os santos Nereu, Áquiles e Pancrácio e Beata Joana de Portugal, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Todas as estradas levam a Roma, diz um provérbio, e de Roma saem algumas das mais célebres estradas do mundo. Em duas dessas estradas, a sudeste e oeste, Ardeatina e Aurélia, foram sepultados os mártires Nereu, Áquiles e Pancrácio. Embora recordados os três no mesmo dia, 12 de maio, o culto deles foi sempre separado, como dizem os compiladores do novo calendário. A memória dos santos Nereu e Áquiles e a memória de São Pancrácio são celebradas separadamente, com formulários próprios, segundo uma antiga tradição romana. Vamos conhecer essa breve história. O Papa Damaso, que pouco depois da metade do século IV falava com absoluta segurança dos dois mártires, Nereu e Áquiles, refere que viveram no fim do século III e morreram durante a perseguição militar com a qual se iniciou a Era dos Mártires, de Diocleciano. Eles eram levados à força ao tribunal de um tirano. Aí aplicavam as ordens de tortura e de execução dos rebeldes cristãos, até que, atingidos pela coragem e constância dos mártires cristãos, decidiram seguir seu exemplo. Privados das insígnias militares, foram por sua vez conduzidos ao suplício, que enfrentaram com coragem e alegria. A gravura que representa Santo Áquiles, atingido pelo verdugo, é considerada a mais antiga representação que ficou de martírio. Também a história de Pancrácio, martirizado ainda muito jovem, sob Diocleciano, foi enriquecida de tantos elementos lendários pela sua tardia paixão, que é muito difícil separar os reais acontecimentos históricos. Desde que foi um dos santos mais populares, não só em Roma, como também em toda a Itália e ainda no exterior, é o patrono da juventude de ação católica e dedicaram-lhe igrejas e mosteiros. A de Roma foi fundada por São Gregório Magno e a de Londres por Santo Agostinho de Cantuária. Sobre Pancrácio, sabemos que ele herdou dos pais a fé, coragem e admiração pelo imperador. Agora, ao tornar-se órfão, teve de morar com um santo tio chamado Dionísio, que morreu mártir antes do sobrinho. Diante da perseguição promovida pelo imperador, Pancrácio, que era muito jovem, começou a ver pessoas testemunhando Jesus até o sangue, como seu tio e amigo. Persuadido pelo próprio imperador, que recordava o amor aos pais, São Pancrácio manteve-se fiel a Jesus, mesmo diante das promessas e ameaças de morte. Portanto, com apenas 15 anos, São Pancrácio soube dizer não ao poder opressor, e sim à vida eterna, na qual entrou depois de ser decapitado, ou seja, martirizado com Nereu e Áquiles. Que possamos pedir a intercessão destes santos. Amém. Neste dia 12, também recordamos a Beata Joana de Portugal, que nasceu em Lisboa no dia 6 de fevereiro de 1452. Era filha do rei de Portugal, Afonso V, o Africano, e da rainha Isabel, que, por ser devota de São João Evangelista, deu o seu nome à princesa. Ela foi uma criança muito aguardada, pois daria estabilidade ao reino, na condição de sucessora natural ao trono. Vamos conhecer a sua breve história. Depois de 3 anos para a alegria da corte e tristeza do rei de Joana, a rainha deu à luz a um menino que em seguida morreu. A menina, muito querida pelo pai, foi acompanhada na formação cristã e acadêmica pela tia Filipa, uma fidalga muito devota, que a preparou para ser rainha. Joana cresceu graciosa e muito bonita, mas demonstrando forte inclinação religiosa e um temperamento dócil e perseverante. Aos 15 anos, a jovem princesa entregava-se cada vez mais aos retiros espirituais, às orações, leitura religiosa e contemplação. Também fazia duras penitências, jejuava muitas vezes a pão e água, especialmente às sextas-feiras, e não deixava de praticar a caridade, ajudando pessoalmente os pobres que recorriam ao seu palácio. Queria entregar sua vida a Deus, ansiando por um mosteiro de clausura,
para desgosto do rei seu pai e desespero da corte, preocupada politicamente com a sucessão do trono. Isso porque se o rei Afonso V morresse, o sucessor seria o filho homem. Todavia, se algo acontecesse com esse herdeiro homem, a sucessora legal seria Joana. Julgando que um casamento poderia fazer a princesa mudar de ideia, dada sua pouca idade, a corte passou a agir. Ela se tornara uma jovem princesa muito interessante e cativante, pelas qualidades intelectuais, morais e principalmente por sua rara beleza. Logo vieram os pedidos de casamento dos príncipes estrangeiros, como o Delfim da França, Maximiliano da Áustria e o rei Carlos III da Inglaterra. Porém, ela rejeitou todos. Estava decidida a ser só esposa de Jesus Cristo. Aos 19 anos de idade, Joana habilmente convenceu seu pai a oferecer a Deus sua única filha em agradecimento às muitas e recentes vitórias que ele tinha conquistado em Árzela e Tanger, e pelos mouros teria abandonado a cidade. O comovente pedido da filha fez Afonso V perceber que o seu chamado à vida religiosa era verdadeiro e consentiu que a princesa entrasse no mosteiro de Odivelas. Todavia, ela desejava estar num de disciplina mais austera. Por isso, ingressou no Mosteiro de Jesus em Aveiro, onde vestiu o hábito dominicano de noviça em 1472. Mas a saúde de Joana não permitiu que professasse os votos definitivos. Por isso, permaneceu como dominicana secular naquele mosteiro, obedecendo a todas as regras com louvável rigor e se dedicando aos serviços mais humildes. A princesa Joana continuou a fazer caridade junto aos pobres e abandonados, enquanto a fama de sua santidade se espalhava para outros reinos. Contava com 38 anos de idade quando morreu, no dia 12 de maio de 1490. Foi sepultada no coro debaixo da capela do Mosteiro de Jesus, onde suas relíquias são guardadas até hoje. Em vida, amada pelo povo por sua santidade, após sua morte, a princesa Joana passou a ser venerada e cultuada pelos milagres que ocorriam por sua intercessão. Foi beatificada pelo Papa Inocêncio XII em 1693. Beata Joana de Portugal foi chamada pelos devotos de Princesa Santa Joana. Foi declarada padroeira de Aveiro em 1965. Que possamos pedir a intercessão da Santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Amado Jesus, vós que derramastes sobre a vida dos santos Nereu, Áquiles e Pancrácio e da beata Joana graças incontáveis, dai-me a graça de ser fiel a Ti, servindo-Te e amando-Te de todo o coração, amparado por Teu auxílio e a Tua misericórdia. Amém. Santos Nereu, Áquiles, Pancrácio e beata Joana, rogai por nós.